Então, a Isabela e Gustavo, a palavra está com vocês, tá bom? Obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Sou o Gustavo, sou nutricionista. Estou aqui com a Isabela hoje, que é nutricionista também. A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação e imunidade. Vou apresentar a tela aqui, tá? A gente vai passar alguns slides. Pessoal. Bom, vocês estão me ouvindo todos? Bom, inicialmente a gente queria falar... Beleza. Inicialmente queria dar uma definição do que é a imunidade, né? A imunidade é o conjunto de mecanismos responsáveis por uma resposta contra substâncias estranhas no corpo. E esses mecanismos são realizados pelo sistema imune do nosso corpo, que ele é composto por diversos tipos de células, cada uma com a sua função. Isso é uma definição bem simplificada, claro, né? Porque o sistema imune ele é bem complexo, mas é basicamente isso, é o conjunto dos mecanismos responsáveis pela resposta contra substâncias estranhas no corpo. E o que influencia na capacidade da imunidade da gente, né? São diversos fatores. A qualidade do sono influencia, o estado nutricional, se é uma pessoa que está desnutrida ou bem nutrida ou com obesidade, tem influência. A alimentação, a prática de atividade física e a saúde mental. Já ouviu falar de diversas pessoas que tem uma fase ruim da vida, está meio triste, a imunidade dá uma baixada, né? Então a saúde mental também dá uma influenciada nessa questão. O nosso corpo, ele tem uma demanda constante por diversos nutrientes, né? E quando a gente não atinge as recomendações desses nutrientes, sejam os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos e lipídios, ou micronutrientes, a gente pode desenvolver uma desnutrição. E a desnutrição, em geral, seja uma desnutrição energética ou proteica ou de micronutrientes, ela tende a comprometer o funcionamento do sistema imunológico. Nesse gráfico que tem à direita, a gente vê a comparação entre a quantidade de CD4, linfócitos CD4 e linfócitos CD8, que são células do sistema imunológico, de crianças desnutridas ou bem nutridas. As desnutridas são as que estão nessa barrinha branca. E as com desnutrição... Não, mentira. As bem nutridas são as que estão na barrinha escura e as desnutridas na barrinha clara. Então, a gente vê que tem uma redução das células de linfócitos CD4 e CD8 nas pessoas que têm uma certa desnutrição. Essa desnutrição, no caso, é mais relacionada à energia e proteína, né? Quais são os nutrientes que estão envolvidos com o sistema imunológico? Então, a gente vê que tem uma grande quantidade de nutrientes que está envolvido com o sistema imunológico. Desde as proteínas, as vitaminas A, B, C, E, vitamina D também, que eu acabei não colocando aí, mas a vitamina D também está incluída. Vitaminas do complexo B, o zinco, selênio, cobre, ferro. E o consumo inadequado desses nutrientes pode levar a um funcionamento... consumo adequado pode levar a um funcionamento correto do sistema imunológico. Então, a gente vê que é uma grande quantidade de nutrientes. E se a gente ficar tentando encontrar alimentos que sejam como uma solução mágica para o problema, a gente vai ter que se preocupar com diversos tipos de alimentos, né? Porque a gente vai ter que se preocupar com a fonte de zinco, vai ter que se preocupar com a fonte de selênio, fonte de cobre. E é por isso que a gente vai focar, né, nessa conversa nossa em como ter uma alimentação saudável em geral. Porque uma alimentação diversificada, ela vai trazer, uma alimentação diversificada, saudável, vai trazer todos esses micronutrientes e nutrientes que são envolvidos no sistema imunológico. E aí a gente pensa, então, já que eu preciso de zinco, eu preciso de selênio, eu preciso de cobre, é indicada a suplementação? Bom, a suplementação ela só é indicada quando não for possível obter as recomendações desses nutrientes através da dieta e, se for realizada, é necessário que tenha acompanhamento médico ou de nutricionista. Por quê? Bom, tem diversos estudos que mostram que, às vezes, a suplementação de nutrientes com uma quantidade acima do que é necessário pode trazer malefícios para a saúde
e pode até ter um prejuízo no sistema imunológico. Então, a gente pode suplementar pensando que está melhorando o sistema imunológico, mas está causando um prejuízo no sistema imunológico. Está tendo uma redução desse sistema. E o excesso, né? Então, se a gente precisa se preocupar com as quantidades, a gente precisa ingerir todos esses nutrientes, quanto mais, melhor, né? Mas, na verdade, não. O consumo excessivo de alimentos fontes de açúcares, gorduras saturadas e gordura trans pode trazer alterações metabólicas que levam a uma redução da atividade do sistema imunológico. Então, não é questão de quantidade, né? A gente precisa de todos esses nutrientes, mas em excesso, eles podem trazer um prejuízo, né? Então, como que a gente tem uma alimentação adequada, né? Como que a gente consegue atingir as recomendações desses nutrientes sem ter uma alimentação desequilibrada, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a definição, né, da alimentação adequada. Então, pegando de uma base de definição, a alimentação é o abastecimento renovado do conjunto das substâncias necessárias à conservação da vida, então, o sustento. E o que é a definição de ser saudável? É o que é bom para a saúde, é o que saluta, o que é higiênico. Pode passar, Gustavo. Então, portanto, a alimentação saudável é quando eu tenho no meu dia a dia, né, acesso a alimentos que vão saciar a minha fome e, ao mesmo tempo, vão me proporcionar saúde. Então, a alimentação e a imunidade está totalmente relacionada, né, à qualidade, equilíbrio e variabilidade. Pode mudar. Que esses 3 fatores influenciam na imunidade. Então, quais alimentos não podem faltar na nossa alimentação? Como o Gustavo tinha dito, então, os macronutrientes, né? Então, aqui vocês podem ver carboidratos, proteínas e lipídios. Então, todos estão ligados, né? Em relação aos tipos de carboidratos e proteínas que nós temos. Então, por exemplo, o iogurte, ele é uma fonte de proteína, mas também ele é uma fonte de gordura. Então, se manter esses 3 componentes na alimentação, nós vamos ter, né, uma alimentação equilibrada. E o que mais não pode faltar? Pode passar. Uhum. Os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, um alimento só, ele não proporciona só um tipo de vitamina, né? Então, a gente não pode ter essa separação do alimento, né? Então, ele tem que saber que vai beneficiar vários fatores, vários nutrientes. Pode passar, Gustavo. Então, por que eu devo consumir esses micronutrientes? Porque a deficiência desses micros, eles afetam negativamente a função imunológica. Eu trouxe essa revista aqui, que fala um pouquinho de cada micronutriente, né, em relação à imunidade. Então, tipo, a vitamina A, B, C, do complexo B, né, a vitamina D, o folato, os oligoelementos tipo zinco, ferro, selênio. Então, eles têm vários estudos relacionados a essa função de um sistema imunológico normal. A vitamina C, por exemplo, tem essa ação nas células imunes, né? A vitamina D também na diferenciação das células imunes, então deixar esse sistema imunológico mais forte. O ômega, o ômega, né? 3, no caso, os ômegas, mas principalmente o 3, ele está relacionado à inflamação, né? Melhorar essa resposta inflamatória. Então, é muito importante para que a gente reduza a inflamação e, assim, quando você tem uma inflamação baixa, você aumente essa imunidade. O zinco, ele ajuda na manutenção das células imunológicas, a formação também. E como o Gustavo falou, né, lá da comparação entre as crianças bem nutridas e mal nutridas, né, vamos dizer assim. Então, consequentemente, as que são mal nutridas podem ter um consumo muito baixo desses micronutrientes, e o que leva à deficiência da formação dessas células imunológicas, né? Pode passar, Gustavo.
Então, como que meu prato deve ser? Então, ele deve ser composto por 50%, né, desses vegetais crus ou cozidos, 25% de carboidratos, fontes de carboidratos, e 25% de proteínas. Bom, além dessa questão de como montar o nosso prato, da diversidade de nutrientes e micronutrientes, a gente tem que se atentar em uma outra forma de separar os alimentos que a gente conhece, que se chama o grau do processamento dos alimentos. O que é isso, né? Os alimentos podem ser separados em 5 tipos. Os alimentos in natura, que são os obtidos diretamente de plantas ou animais. Por exemplo, um tomate que você compra na feira, ou uma carne, ela é obtida diretamente dos animais, não passa por nenhum processo. Ou alimentos minimamente processados, eles são submetidos a alterações mínimas, eles passam pela indústria, mas não altera a composição do alimento. Por exemplo, o leite. O leite ele é retirado, ele é retirado da vaca, não sei se esse é o melhor termo, e ele é só colocado dentro da caixa, né? Ou o arroz, por exemplo, ele é limpo e colocado ensacado, né? Então, são alimentos que passam pela indústria, mas eles não têm alterações na sua composição nutricional. Aí tem os alimentos processados, eles são fabricados com adição de sal ou açúcar a algum alimento in natura ou minimamente processado. Nesse caso, a gente pode dar exemplo de compotas, por exemplo, algum doce, ele é feito através do alimento in natura, que seria alguma fruta com adição do açúcar. Ou alimentos enlatados, que são feitos através dos alimentos in natura, com adição de salmoura. Então, eles vão ter adição de sal ou açúcar nesses alimentos in natura ou minimamente processados. Aí tem os alimentos ultraprocessados. Eles são produtos alimentícios que têm diversas etapas para a produção deles, né? Técnicas de processamento e ingredientes, e muitos desses ingredientes são de uso exclusivamente industrial. Eu vou mostrar a seguir o rótulo de alguns alimentos ultraprocessados e como eles têm ingredientes que a gente nunca ouviu falar, né? E a presença desses ingredientes demonstra que eles podem não ser tão saudáveis assim. E os ingredientes culinários são óleos, gorduras, sal e açúcar. Então, nessa imagem dá para a gente ter uma noção melhor. Um alimento in natura, o abacaxi. Como que seria uma versão processada do abacaxi? Você pegar o abacaxi e fazer ele em calda, porque ele vai ter adição do açúcar. E um ultraprocessado é um suco de abacaxi em pó, que muitas vezes nem tem abacaxi nos ingredientes. Tem uma adição, uma composição de diversos ingredientes culinários que são encontrados mais na indústria mesmo. Ou o peixe, por exemplo. O peixe pode ser in natura, em conserva, ou um empanado de peixe. O milho pode ser feito em conserva ou um salgadinho de milho no pacote. Seria o salgadinho, no caso, a versão ultraprocessada desses alimentos, né? E quando a gente conhece essas divisões, a gente pode dar certas orientações. Os alimentos in natura e minimamente processados, eles têm que ser a base da nossa alimentação. Por quê? Eles são os alimentos diretamente da natureza. Eles vão ter maior quantidade melhor valor nutricional. Eles não vão ter adição de sal, açúcar e gorduras. Então, não vão ter um valor excessivo de sódio, de açúcar, de calorias em geral. Os óleos, gorduras, sal e açúcar, que são os ingredientes culinários, a gente tem que utilizar em pequenas quantidades devido ao seu alto teor de nutrientes. Por exemplo, o sal, ele é basicamente sódio, né? Então, se a gente utilizar muito, a gente vai estar ingerindo muito sódio. O óleo de soja ou azeite é gordura. Então, se a gente adicionar eles em excesso nas nossas preparações, a gente vai estar excedendo quantidade de gordura. Já os alimentos processados, aí tem mais exemplos deles, né? O pão é um alimento processado, ele é feito com a farinha, adicionada de água e fermentado. O queijo, as compotas, alimentos enlatados, a gente tem que limitar o consumo deles porque eles são adicionados de sal, açúcar ou alguma gordura, né? E os alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, doces, salsicha, salgadinhos de pacote, miojo, a gente tem que evitar. E por que a gente tem que evitar esses alimentos ultraprocessados? Quando a gente olha a lista de ingredientes desses alimentos,
Nesse primeiro rótulo, por exemplo, é um suco industrializado, né? A gente vê que é uma grande quantidade de ingredientes, né? A primeira coisa para a gente identificar um alimento ultraprocessado é ver que ele tem uma grande quantidade de ingredientes. E muitos deles a gente não tem em casa, por exemplo, goma guar, acidulante ácido cítrico, antioxidante ácido ascórbico. Ou, por exemplo, essa é a única. Não, Corante também. no da direita é de um refrigerante. Extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, edulcorantes, o corante caramelo 4. Então a gente vê que tem uma grande quantidade de ingredientes e muitos desses ingredientes a gente não conhece, são nomes esquisitos, né? E quando a gente olha para a tabela nutricional desses alimentos, a gente vê, por exemplo, uma porção desse alimento de baixo, que é um doce, é um chocolate, uma porção de. Não tem quantidade de porção, mas 30 gramas dele fornece 19 gramas de carboidrato. E desses 19 gramas, 14 é de açúcares, né? E 96 miligramas de sódio, né? Então, uma grande quantidade. E nesse de baixo, que é de um refrigerante, também 20 gramas de açúcar por um copo desse refrigerante, tendo um valor energético de 83 calorias. 200 ml. Isso, 200 ml. Então a gente vê que são alimentos com ingredientes. Esses ingredientes que a gente não conhece o nome, que são da indústria, eles não têm grandes estudos com o efeito da utilização deles a longo prazo. Eles são permitidos porque são realizados estudos a curto prazo, mas a longo prazo a gente não sabe quais são os efeitos deles na saúde, né? E, além disso, eles têm uma grande concentração de açúcar, sódio, que pode fazer com que na nossa dieta em geral a gente tenha um excesso do consumo desses alimentos, fazendo com que a gente tenha um ganho de peso e prejudique a nossa saúde. Bom, essas são as referências bibliográficas e era isso que a gente queria falar, mas a gente está aberto a conversar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar com a gente. Quer falar mais alguma coisa, Isa? Não, acho que é isso mesmo, gente.